Glória a Deus. Amém, queridos? A paz do Senhor novamente. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor nesta noite. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios. Você vai abrir no capítulo 26. O versículo 2. Provérbios, capítulo 26. E o versículo 2. Glória a Jesus, aleluia. Provérbios 26, verso 2. Amém? Glória a Deus. Capítulo 26, versículo 2 de Provérbios diz assim: como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Só esse versículo. Coloca a mão sobre o teu coração e diga: Espírito Santo, nesta noite, ministra ao meu coração, fala comigo, em nome de Jesus, eu te peço, para a glória do teu santo nome, amém e amém. Glória a Deus. Olha aqui para mim, em nome de Jesus, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Hoje é sexta-feira? Não, diga 13. Há um miticismo na sexta-feira 13. Tem muita gente que no dia de hoje cumpriu uma série de regras, evitou uma série de coisas, por conta desse medo que alguns têm da sexta-feira, principalmente quando ela é no dia 13. Porque para muita gente o número 13 representa o quê? Azar. É um número ruim. Para muita gente a sexta-feira é um dia pesado, um dia carregado. E quando é a sexta-feira 13, ela tem uma série de restrições. Ela evita alguns lugares, ela não passa por debaixo da escada. Se ela vê um gato preto na rua, ali acabou o dia dela. Então existe uma série de superstições aliado à sexta-feira 13. Muitos têm a sexta-feira 13 como um dia mau, um dia maldito. Mas entenda uma coisa: a sexta-feira 13 é igual à sexta-feira 14, é igual à sexta-feira 1, se cair no dia 1. Mas muita gente ainda carrega essas superstições de que esse dia é um dia diferente. Mas deixa eu te falar, o que há diferente no dia como um dia de hoje? A diferença é que no dia de hoje, aqueles que trabalham para o mal, eles intensificam os seus trabalhos no dia de hoje. A diferença é que no dia de hoje, aquele que trabalha para o mal, ele se dedica mais. Hoje, certamente, as encruzilhadas estão mais cheias de despachos, estão mais cheias de trabalhos que foram feitos, que são arriados.
Então dá aquela ideia de não, sexta-feira é mais pesada. Não, é pesada se eu não busco a Deus, é pesada se eu não me consagro a Deus, porque ela só se torna pesada quando o mal está agindo, porque o mal é mais invocado. Mas na vida daquele que crê, daquele que se entregou para Cristo, é só mais uma sexta-feira no calendário, é só mais uma sexta-feira que está passando na sua vida. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então não tem esse negócio, não, sexta-feira eu tenho que fechar o corpo, eu tenho que me benzer. Não. Contra aquele que crê, contra o povo de Deus, não há encantamentos. Contra você que se entregou para Jesus Cristo, não há encantamentos, porque a sua vida é consagrada a Deus. Não precisa fechar o corpo, porque lá na cruz do Calvário Ele já fechou tudo, Ele já liquidou a fatura. Amém? Glória a Deus. E quem não deve, não teme. E se a dívida foi paga, se o sacrifício da cruz pagou a dívida, se o sacrifício da cruz quebrou as maldições, eu não tenho o que temer. Eu não tenho o que temer, porque eu creio no sacrifício da cruz. Amém ou não amém? Glória a Deus. Mas deixa eu te perguntar, e maldições existem? Pergunta a quem está do seu lado, maldição existe, meu irmão? Quem acredita que maldição existe? Maldição existe, mas não é culpa da sexta-feira. Mas a maldição não existe por causa da sexta-feira 13, não. A maldição não é culpa do gato preto que atravessou o seu caminho. A maldição não é porque você passou debaixo da escada. A maldição não é porque você deixou o chinelo virado. Tem tudo isso, tem ou não tem? Quando você era menino, você morria de medo de virar o chinelo, porque estava agorando a mãe ia morrer. Mas maldição existe. Mas você tem que entender por que que a maldição chega, por que que as maldições vêm sobre a vida de alguém, por que que alguém é afetado por maldições. Porque elas existem no mundo e na vida humana, sempre haverá. A maldição é o mal agindo, a maldição é o mal em ação. Toda vez que o mal age, está acontecendo uma maldição. Toda vez que alguém é afetado por uma maldição, é sinal de que o mal está agindo contra aquela pessoa, na vida daquela pessoa. E Provérbios está dizendo para mim e para você, que como o pássaro no seu vaguear, a maldição sem causa não virá. Por que que o pássaro voa? Tem uma causa, tem ou não tem? Ele se assustou com alguma coisa, precisou voar. Ele está migrando de uma região para outra, precisou voar. Então existe uma causa que leva o pássaro a voar. Existe uma causa que leva a andorinha a voar. E toda maldição, ela também tem uma causa. Toda maldição que atinge a vida de uma pessoa, ela tem uma causa. Você já viveu algum momento difícil na sua vida? Aquele momento que o casamento já estava indo por água abaixo? Aquele momento que a sua vida financeira estava desabando? Eram maldições que acabaram te atingindo, que acabaram te afetando. As maldições, elas vêm
mas elas vêm por uma causa. Foi por causa de algo que a maldição chegou. Foi por causa disso que a maldição alcançou. E eu quero que nessa noite você entenda isso. Porque você conhecendo por que o mal vem, você vai fechar a porta para o mal não entrar. Amém ou não amém? Glória a Deus. Porque se você soubesse a hora que o ladrão vinha, você ficava esperto, você ficava ligado, você se preparava para receber ele. A maldição vem. E se você sabe as portas por onde a maldição entra, certamente você vai poder fechá-las em nome de Jesus. Amém ou não amém? Existem maldições que afetam a vida do ser humano. E muitas das maldições que têm afetado o ser humano são maldições que nós conhecemos como maldições hereditárias, maldições geracionais. Pensa aí 2 minutos, lembra aí de alguém que você sabe que a mãe se perdeu muito cedo, que a filha se perdeu muito cedo, que a neta se perdeu muito cedo, e talvez ela hoje tão jovem já é avó. O que é isso? É normal? Não, mas é uma maldição que vai passando de um para o outro. É uma maldição que vai passando de geração para geração. O avô era alcoólatra, o pai alcoólatra, o neto alcoólatra. Hoje o bisneto diz: o meu bisavô era alcoólatra, eu também sou hoje. O que é isso? É maldição que vai passando de uma geração para outra. Você compreende? Então tem maldição que a pessoa carrega na vida dela, que vem lá de trás, lá dos seus antepassados, está se repetindo. Enquanto aquele ciclo não for quebrado, vai passar para os próximos. As próximas gerações vão viver aquela mesma história. Sabe, parece figurinha repetida, mas é uma maldição que se instalou naquela família. É uma maldição que tomou conta daquele território. E se a maldição não for quebrada, se o ciclo não for quebrado, toda a família vai continuar vivendo a mesma maldição. Você já conheceu famílias que viviam na miséria? E a miséria vai passando de um para o outro? Ninguém consegue prosperar, ninguém na casa consegue ter sucesso, ninguém consegue crescer, sabe? É todo mundo maldição que vai passando de um para o outro. E aquilo fica tão gravado lá no subconsciente da pessoa, que ela já acha aquilo normal. Diz: não, meu pai era assim, não, meu bisavô era desse jeito. A maldição já está encravada na pessoa. E se aquele ciclo não é quebrado, vai passar geração e mais geração, e a história vai ser sempre a mesma. Você compreende isso? Então tem maldição que ela é hereditária, ela é geracional, ela passa de geração para geração. Mas isso não significa que é uma condenação eterna. Nenhuma maldição ela é eterna. Há um ciclo que precisa ser quebrado. Amém ou não amém? Glória a Deus. Lamentações capítulo 5, versículo 7 diz assim: nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas iniquidades. Olha que lamentações, Jeremias está declarando: os nossos pais pecaram, e eles já não existem, já morreram, mas nós continuamos a levar as suas iniquidades, a sua culpa, o seu pecado, as suas maldições. Muitas maldições que muita gente está vivendo é algo que nasceu lá atrás. É algo que nasceu lá atrás. É um ciclo vicioso naquela casa, naquela família, naquela geração, e vai passando de um para o outro, vai se repetindo, vai se repetindo. Enquanto aquele ciclo não é quebrado, a maldição perdura, a maldição continua. Quem me compreende, diga amém. Agora olha aqui para mim.
Você diz: pastor, eu estou vivendo uma maldição na minha vida, mas os meus antepassados não passaram por isso. Por exemplo, eu estou vivendo uma enfermidade que ninguém na minha família viveu. Não é hereditário, pastor, não herdei de ninguém. Existem maldições que vêm pela desobediência. Entenda uma coisa: toda maldição tem uma causa, tem uma raiz, e se você investigar, você vai descobrir ela. Tem maldição que vem pela desobediência. 2 Reis capítulo 5, versículo 27, Eliseu ele fala com Geazi e diz o seguinte: portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e à tua descendência para sempre. Geazi desobedeceu. Geazi foi desobediente à ordem do profeta, do homem de Deus. E quando um profeta está falando, é como se Deus estivesse falando. Geazi vai desobedecer Eliseu. E a lepra de Naamã agora é o que? Se torna uma maldição na vida de Geazi. Geazi agora está leproso, amaldiçoado, por conta de uma desobediência. Tem muita maldição que vem, tem muita gente que está sofrendo hoje por causa da desobediência, porque não quer viver a sua vida alinhada com a vontade de Deus, alinhada com a vontade do Pai. Quantas vezes nas nossas vidas, por causa da nossa ignorância, nós culpamos a Deus pela miséria que estamos vivendo, nós culpamos a Deus pelos problemas que estamos vivendo. Mas entenda uma coisa: a culpa das maldições nunca é de Deus. Deus não tem prazer. Maldição não é capricho de Deus. Maldição muitas das vezes é consequência espiritual de desobediência. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver muitas pessoas que foram desobedientes acabaram trazendo maldições para as suas vidas, porque a maldição é uma porta aberta para o mal agir. A maldição é uma brecha que eu estou dando, a desobediência é uma brecha que eu estou dando para o mal agir. E não adianta orar se não estiver disposto a obedecer. Não adianta fazer a campanha se não estiver disposto a obedecer a Deus. Porque quebra uma, mas a porta fica aberta para entrar outra. E tem muita gente que só está vivendo maldição na vida porque ainda não decidiu viver uma vida de obediência a Deus. Não decidiu viver uma vida de obediência a Deus. A gente tem que parar e analisar a nossa vida. Quando a gente está enfrentando luta, está enfrentando problema, que às vezes a raiz da luta, a raiz do problema, a causa é a nossa desobediência. É de nós ouvir a voz de Deus e não obedecer, não fazer a vontade dEle, e achar que vai ficar tudo legal, tudo certo. Não, eu estou abrindo a porta da minha vida, eu estou deixando a casa desocupada, e o mal vem e se instala, e o mal vem e quer fazer morada em nossas vidas, e a maldição vem e nos alcança. Quem me compreende, diga amém. Glória a Deus. Então existe maldição hereditária, existe maldição que é por causa, é consequência da desobediência. Quando você vê a palavra de Deus lá, logo no início, alguém já foi amaldiçoado por causa da desobediência. Quando você vê Adão lá no Éden, recebendo uma sentença por causa da desobediência. Existem maldições que é unicamente porque nós deixamos de ouvir a Deus
e abrimos porta, abrimos brecha para o mal entrar, para o mal se instalar na nossa vida. Quem me entende, diga amém. Glória a Deus. Tem maldição, queridos. Além de maldição que é hereditária, além de maldição que é por causa da desobediência, tem maldição que é invocada. Como, pastor? Tem gente que abre a boca para se amaldiçoar. E a palavra tem o quê? Tem poder. Tiago diz no capítulo 3, versículo 8 e versículo 10, diz assim, ó, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens. Olha o poder de quê? Da língua. A língua tem o poder de bendizer a Deus, de louvar a Deus, mas essa mesma língua, se você não vigia, ela tem poder de trazer o quê? Maldição. Provérbios capítulo 18, 21. A morte e a vida estão no poder de quem? Diga, ó, da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Mas quem mal utiliza também, come do seu fruto. Tem muita gente que está vivendo hoje uma vida debaixo de maldição, porque está ignorando essa verdade, e está usando os próprios lábios para invocar maldição sobre si. Quem não já ouviu a frase, ou você já até falou ela, eu nasci foi para sofrer mesmo. Esse menino não vai prestar. Essa menina não vai prestar. Quem não já ouviu isso? Não, isso aí quando crescer vai virar bandido. O que é isso? É a pessoa que está o quê? Invocando maldição sobre si. Nem ia virar bandido, ia ser alguém na vida, mas às vezes o pai e a mãe, o parente, o amigo, o vizinho, lançou uma maldição, invocou uma maldição. Nem ia sofrer, mas vivia dizendo, não, eu nasci foi para sofrer, essa é a minha sina, eu não vou ser ninguém nessa vida, eu nunca vou prosperar, eu nunca vou crescer, não, essa doença vai me matar. A pessoa está clamando, ela está chamando a maldição para si. Entenda uma coisa, a palavra repetida, ela acaba virando um decreto. Aquilo que você muito repete, acaba se tornando uma verdade na sua vida. Acaba sendo um decreto na sua vida. O decreto, quando é repetido muitas vezes, vira uma crença. A pessoa falou tanto que não ia conseguir, que ela acaba ela nem luta mais, porque ela já crê que não vai conseguir. A fé dela é que não vai conseguir. A fé dela é que não vai dar certo, porque ela repetiu tanto isso, se tornou um decreto na vida dela, e esse decreto virou uma crença. E a crença virou uma realidade. A pessoa não vence, a pessoa não cresce, a pessoa não vai para frente, a pessoa só vive na maldição, porque ela está usando a própria língua para se amaldiçoar. E tem muita gente presa naquilo que vive declarando. Você me entende? Olha aqui para mim. A morte e a vida estão no poder, não é do outro, não é do seu irmão, é da sua língua. Quem faz bem uso dela comerá do seu fruto, mas quem faz o mau uso também vai comer do mesmo fruto. É preciso ter cuidado com aquilo que eu estou falando, amém? Senão eu acabo atraindo o mal para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Às vezes a brecha que a maldição está encontrando para entrar na sua vida é a sua própria língua. São as suas próprias palavras que está abrindo as portas da vida para a maldição entrar. Não ia nem ter maldição na vida, mas de tanto declarar, a maldição veio. De tanto declarar, o mal veio.
Jó, ele diz, olha, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Qual era o medo de Jó? Ficar pobre. Qual era o medo de Jó? Perder a família. Qual era o medo de Jó? Ficar doente. Tudo que ele mais temia acabou acontecendo. Tudo aquilo que eu mais falo, eu estou abrindo portas para que aconteça na minha vida. Amém ou não amém? Glória a Deus. Começa a colocar a mão na cabeça do menino e dizer, ó, isso aqui vai ser uma bênção. Não, esse menino aqui vai ser um pregador da palavra. Começa a declarar palavras de bênção. Começa a olhar para a sua realidade e declarar a palavra de bênção. Não, isso aqui vai mudar. Essa casa velha aqui, Deus vai me dar condições de reformar. Essas roupas velhas aqui, Deus vai mandar roupa nova. Começa a declarar, porque o poder da morte e da vida estão na sua língua. Quem fala coisa boa está mais propício a viver coisas boas na sua vida. Quem só fala maldição está longe de viver na bênção. Começa a proclamar, a declarar bênção sobre a sua vida em nome de Jesus, amém? Ainda que a situação seja totalmente adversa, começa a declarar, porque a palavra declarada várias vezes era vir um decreto. O decreto declarado várias vezes vai virar uma crença, e a crença declarada várias vezes vai virar realidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem está pegando, diga amém. Existem maldições que são mandadas. Deixa eu só voltar aqui na maldição invocada, que eu lembrei de uma situação. Tinha uma professora, quinta, sexta série mais ou menos. Ela era evangélica, né? Batista. Mora aqui do lado. Falar o nome que ainda existe, ainda está viva, né? Professora Sani. E ela dizia uma coisa quando os meninos xingavam na sala de aula. Os meninos tinham uma língua grande, né? E falava aqueles palavrão. E ela dizia, menino, não xinga, porque o diabo não ia nem passar aqui. Aí você chamou ele acaba vindo. Ele estava passando lá do outro lado da rua. Não ia nem encostar aqui na sala de aula, mas você invocou o nome dele, ele acabou atendendo. E aí isso é uma verdade. A pessoa chama tanto que acaba vindo. Invoca tanto o mal que acaba vindo sobre a sua vida. Aí depois não entende por que a vida está tão ruim. Porque passou a vida toda declarando coisa ruim e coisa ruim vai acontecendo. Agora tem maldição que não foi hereditária, tem maldição que não foi por causa de desobediência, tem maldição que não foi invocada, tem maldição que foi mandada. Quando você passa numa encruzilhada que você vê lá um despacho, o que é aquilo ali? Alguém fazendo para atingir outra pessoa. Alguém fazendo para que a maldição alcance outra pessoa. Quantas pessoas são vítimas, né? De macumba, de trabalhos, que alguém fez e lançou sobre ela, e mandou sobre ela. E por não ter a proteção, não crer, acabou a maldição chegando. E a pessoa começa a viver a maldição. Números capítulo 23, versículo 8, diz assim, ó. Balaão, ele falando: como eu amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? E como denunciarei a quem o Senhor não denunciou? Para você entender, Balaão era um profeta. Balaque, que era rei, estava com medo do povo de Deus. E o que Balaque fez? Balaque fez uma proposta para Balaão. Ofereceu dinheiro, ofereceu pagar valores para que Balaão mandasse uma maldição sobre o povo de Deus. Olha isso aqui. Balaão é profeta, e Balaão agora é aliciado por Balaque para amaldiçoar o povo
de Deus. Por que Balaque pagou Balaão? Porque Balaque entendia e sabia que maldição pode ser mandada. Porque Balaque entendia que maldição pode ser enviada para outra pessoa. E tem gente vivendo hoje maldição na vida, porque ela não estava protegida, e alguém que não gostou da pessoa foi lá e fez um trabalho, e pagou alguém para fazer um trabalho para amaldiçoar a vida da pessoa. E a pessoa está sofrendo hoje, não sabe nem o que é. Está sofrendo hoje, não sabe de onde veio o problema. Às vezes foi uma maldição que alguém mandou. Alguém foi lá e pagou. Você já ouviu aquela expressão jogar praga? Não, joga uma praga. O que é isso? É jogar uma maldição. É amaldiçoar alguém. Tem muitos filhos vivendo hoje a maldição que a mãe jogou. Tem muitos filhos vivendo hoje a maldição que o pai jogou. Era para ser um menino bom, mas se tornou alguém ruim, porque lá no passado o pai jogou maldição na vida do filho. O casamento está destruído, porque alguém invejou, alguém cresceu o olho e lançou uma maldição. E a pessoa sem Deus, a pessoa sem a vida com Deus, a maldição foi lá e destruiu o casamento, e destruiu a família, e o emprego que tinha perdeu. Por quê? Porque tem maldição que é mandada. Mas entenda uma coisa: maldição enviada, ela só encontra pouso se ela achar uma base. A maldição enviada só encontra pouso se achar uma base. Jesus falou que quando o demônio sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, lugares ruins, e depois lá no meio do nada ele diz: eu vou voltar naquela casa. E se ele volta e encontra a casa vazia, ele vem e se instala novamente, porque ele encontrou uma casa vazia, ele encontrou uma casa ornada, como a palavra diz, ele encontrou um lugar e se instalou ali. Assim é a maldição, ela só se instala se ela encontrar base, se ela encontrar brecha, se ela encontrar a porta aberta. Quem me compreende, diga amém. Glória a Deus. Mas entenda uma coisa: nem tudo está perdido. Fala para o teu vizinho, diga: nem tudo está perdido. Nós podemos ser livres das maldições. Amém? Glória a Deus. Pastor, você só pregou maldição até agora. Deixa eu pregar a benção agora. Amém? Você tem que entender: a vida não é um mar de rosas. Tem uns espinhos. Tem mares violentos que você vai enfrentar na sua vida. E se você não souber o que existe, você pode ser pego de surpresa. Amém? Mas nem tudo é mal. Tem como viver longe das maldições. Tem como ser liberto de tudo isso. Glória a Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 13, a palavra diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Amém? Não importa a maldição que a pessoa esteja vivendo, tem saída, tem solução. Cristo se tornou maldição em nosso lugar. A palavra diz que aquele maldito, aquele que foi pendurado em um madeiro. Quando Jesus é pendurado na cruz, Ele está tomando para Ele a nossa maldição. Ele está levando sobre si a nossa maldição em nosso lugar. Entenda isso aqui: Ele não fez um acordo, Ele não tirou mais ou menos, vamos diminuir um pouquinho a maldição desse povo. Não, Ele tomou tudo sobre si, para que você hoje pudesse ser livre da maldição. A maldição que acompanha a sua família lá de trás, se você crê hoje, ela é interrompida, ela é paralisada, e daqui para frente vai ser bênção que vai acompanhar a sua casa. Porque a maldição, ela foi tomada na cruz do Calvário.
Ele tomou sobre si a nossa maldição. Aleluia. Glória a Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15 diz assim, ó: tendo cancelado o escrito da dívida, a anotação da dívida que era contra nós, removeu inteiramente, encravando-a na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Glória a Deus. Talvez você está carregando uma dívida que vem lá de trás, mas Jesus já levou sobre si. Ele já rasgou a anotação da dívida, já cancelou a promissória. Aquilo que o mal decretou lá atrás, que acompanharia a sua família toda, essa dívida foi paga na cruz do Calvário. E se você crê, hoje Ele cancela essa dívida, para que você possa viver em liberdade. Amém? Glória a Deus. João 8,36, o que é que diz lá? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Quem é o Filho? Jesus. Amém? Tem maldição, mas se o Filho libertar, você vai ser livre. Tem problema, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ele nos liberta das nossas maldições. Glória a Deus. Você só vive debaixo de maldição se você não conhecer a verdade que liberta, ou se você quiser continuar vivendo debaixo de maldição. Porque tem solução, porque tem jeito sim, porque Ele já pagou um alto preço por nós. Amém ou não amém? Glória a Deus. Aí quando você compreende essas coisas, você entende que não é a sexta-feira 13. Você entende que não é o gato preto. Você entende que não foi a escada que você passou debaixo. Não. Você entende que a maldição vem porque ela acha uma brecha, uma porta. E todas essas superstições que existem por aí, não foi elas que abriram a porta. Às vezes a porta foi aberta lá atrás e acompanha a sua vida, a sua família, a sua casa. Quem abre porta é desobediência, é não querer viver a vontade de Deus. Às vezes a porta aberta foi um descuido nosso, foi um ciclo que não foi quebrado. Mas quando você entende também que você pode sair desse ciclo de maldição pelo sacrifício da cruz, quando você entende também que Cristo cancelou a dívida, quando você entende que Ele se fez maldição, a maldição não pode prevalecer na sua vida, a maldição não pode prevalecer na sua casa, a maldição não pode prevalecer contra você. Amém ou não amém? Glória a Deus. E a sexta-feira 13 se torna apenas mais uma sexta-feira de vitória na sua vida. Mais um dia comum como qualquer outro dia. Porque quem está em Cristo Jesus, a palavra diz que é nova criatura. Amém? A sexta só era pesada quando não tinha Jesus. A sexta-feira 13 só era temerosa, só era maldita quando você não tinha Jesus. Mas em Cristo você é uma nova criatura e não há encantamento que possa te atingir. Em Cristo Jesus o mal não te alcança, a maldição não te pega, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você crê nessa verdade? Você crê nessa palavra? Fica de pé em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Aí mesmo onde você está, fecha os seus olhos. Deixa eu orar por você. Em nome de Jesus. Eu não sei como é que você está hoje, o que você está vivendo esses dias. Talvez você veja aqui nessa noite porque você está enfrentando uma maldição. Algo está dando errado na sua vida. Algo está dando errado
na sua família, no seu casamento, na sua vida sentimental. Talvez você sente que um mal acompanha a sua casa, a sua família de muito tempo, e você é mais uma vítima desse mal. Talvez você olha para você e percebe que algo foi feito. Você não era assim, de repente você ficou assim. Você não tinha isso, de repente apareceu na sua vida. Talvez você olhe para trás e você vê quantas palavras ruins você declarou sobre a sua vida. Quantas palavras de maldição talvez você tenha declarado na sua casa. Você já não falava mais, você só xingava, era só palavrão. E isso foi enraizando em você. Isso foi se tornando um decreto, tornou uma crença. Talvez lá no passado seu pai e sua mãe dizia que você não ia conseguir, você não ia conseguir, você não ia conseguir. E isso tornou a realidade na sua vida. Se tornou uma crença, você olha para você e diz: não, eu não consigo, eu não posso, eu não sei, eu não sou capaz. Mas entenda uma coisa: a maldição ela pode ser quebrada. A maldição ela pode ser interrompida, porque Cristo Jesus se fez maldição em nosso lugar. Lá no Calvário, Ele levou sobre si. Ele pegou toda a maldição da raça humana e levou com Ele. Mas o diabo, ele quer nos enganar. O diabo quer nos fazer acreditar que nós temos que sofrer, que é assim mesmo, que é assim, que é o destino. O diabo quer te fazer acreditar que você nasceu mesmo para sofrer, que o seu pai e a sua mãe, quando proferiu uma palavra de maldição, estava certo. Mas não. O diabo mente desde o princípio. E você não pode dar ouvidos às mentiras de Satanás. Porque a verdade que nos liberta pagou um alto preço na cruz, para que você fosse livre hoje. Você só vive debaixo das maldições se você aceitar. Porque há uma porta de saída. Há um escape em Cristo Jesus. E Ele te trouxe hoje aqui nesta noite para você ouvir essa verdade, para você entender, para você compreender que há um Deus que quer te ver livre de toda maldição. Há um Deus que quer que você feche as portas para o mal. E nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré, é noite de você defender os territórios da sua vida que o mal quer entrar. É noite de você defender os territórios da sua vida que a maldição quer se instalar. É noite de você dizer: Satanás, aqui não. De você dizer: Satanás, você perdeu mais uma. Em nome de Jesus de Nazaré. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui está o seu povo, meu Pai. Talvez há pessoas aqui, Senhor, que estão vivendo debaixo de uma maldição, Senhor. O mal está agindo na vida dela, o mal está agindo na casa, na família, meu Pai. Nada tem dado certo para ela, Senhor. Mas é só até aqui, meu Pai. Porque a Tua palavra diz que o Senhor se fez maldição em nosso lugar, Pai. A maldição que essa pessoa está vivendo hoje, o Senhor já levou na cruz do Calvário. O Senhor já pagou o preço, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que nesta noite essa pessoa possa entender e receber essa verdade, meu Pai. Meu Deus, que a partir de hoje, em nome de Jesus, a maldição que acompanhava, que seguia essa família, hoje ela é quebrada, meu Pai. O mal que se repetia de geração em geração, hoje é quebrado, meu Deus.
Em nome de Jesus de Nazaré, Pai. O mal que foi invocado hoje é cancelado. A maldição que foi enviada hoje é cancelada em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Ó Deus, para a glória do teu santo nome, Deus, nesta noite, meu Pai, que essa pessoa tome posse dessa verdade, meu Pai, e que em nome de Jesus de Nazaré, nenhuma maldição prevalecerá contra o teu povo, contra a tua igreja, contra esta pessoa que crê e que acredita nessa verdade, Deus, em nome de Jesus. Levanta as suas mãos e diga: Deus, eu tomo posse dessa verdade nesta noite, em nome de Jesus. Se você crê e recebe, diga glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Ainda de pé, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A partir de hoje, pensa dessa maneira. Creia em nome do Senhor Jesus. Amém? Fecha as portas que estão dando legalidade para o mal agir na sua vida. Fecha as portas que estão dando legalidade para o mal se instalar na sua vida. A maldição não vem sem causa, querido. Se veio, é porque achou a brecha, é porque achou a porta aberta, é porque achou o lugar de pousar. Fecha as brechas, amém? Em nome do Senhor Jesus, creia que Cristo já levou sobre Ele todas as nossas maldições para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Agora, após o culto, os líderes, obreiros, evangelistas, pastores, missionários, permaneçam para uma breve reunião em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém? Amanhã, sábado, não terá evangelismo, viu? Então, amanhã, sábado, não vai ter evangelismo em nome de Jesus. Mas, domingo, 8h30 da manhã, tem Bom Dia, Espírito Santo. Amém? É aquilo, você fecha a porta para o mal não entrar e vem encher do Espírito Santo. O que Jesus falou? O mal sai, mas se ele volta e acha a casa vazia, o que é a casa vazia? Sem Deus, sem compromisso, sem o Espírito Santo, o mal volta e se instala novamente. Então você tem que buscar o Espírito Santo, amém? E o domingo pela manhã é uma reunião dedicada ao Espírito Santo, em nome de Jesus, amém? Então 8h30 da manhã, aqui na igreja, para a glória do Senhor. E à noite, 7h30 da noite, a reunião da Sagrada Família, em nome de Jesus. Antes da reunião da família, tem os guerreiros da oração, 6h30 da tarde, aqui na igreja, 6h30, guerreiros da oração, em nome de Jesus, amém? Lembrei de tudo? Pronto. Vamos encerrar? Levanta a sua mão direita para o céu e diga: obrigado, Jesus, por este momento, por este culto. Diga: Deus, eu creio, sobre a minha vida nenhuma maldição prevalecerá. Diga: eu sou livre pelo sacrifício da cruz do Calvário. Eu creio que o Senhor já pagou um alto preço em meu favor, em nome de Jesus, amém. Pai, leva o teu povo em segurança, em paz, dê a todos uma noite de sono tranquila e abençoada. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós profetizamos a tua bênção sobre o teu povo, sobre a tua igreja, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Cumprimenta teu irmão com a paz do Senhor. Vai na fé, 1 milhão de bênçãos em nome de Jesus. Até domingo, para a glória de Deus.